De volta ao programa Falando Francamente com você, direto dos estúdios aqui da TV Litoral News, canal 11, e você que assiste também pelo aplicativo, pelo site. Obrigado, viu? Pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua participação de sempre. É muito bom ter o seu feedback, seu comentário nas ruas. Juarez, leva fulano, leva cicrano, faz aquela pergunta. Isso é muito bom. E falando em faz aquela pergunta, né, nós estamos conversando hoje com o deputado estadual, doutor Serginho. Algo que mexe muito com o nosso telespectador, porque mexe com o bolso e com a falta de respeito com que essa empresa presta um desserviço para a nossa cidade, para a nossa região, é a Prolagos, e você tem encabeçado aí essa CPI da Prolagos. Isso a gente ouve na rua, né? Alguém até que enfim nos ouviu. Como que está em andamento isso, Serginho? Então, assim, Juarez, a gente tomou a iniciativa de instaurar essa CPI da Prolagos, primeiro avaliando o estado da nossa Lagoa de Araruama, que é deplorável. Daqui a pouco a gente vai estar pior do que a Baía de Guanabara. Então, assim, a partir do momento que eu vislumbrei que a gente estava caminhando para um caminho sem volta, sendo redundante, a gente pensou de que forma que o meu mandato poderia contribuir para a gente salvaguardar a nossa Lagoa de Araruama. Então, de imediato, em abril do ano passado, com 2 meses de mandato, eu instei o então presidente do INEA. Naquele momento eu estava bem com o governo do estado, ainda não, o engano com o governador ainda não havia aparecido para a gente. Exato. A gente conseguiu, por indicação legislativa nossa, a obra da dragagem da Lagoa de Araruama, que está às vias de acontecer nesse momento. O governo do estado deu continuidade a esse projeto. E, posteriormente, a gente avaliou. A obra de dragagem é um paliativo que vai reoxigenar a água da lagoa, mas não vai resolver o problema se continuar o derramamento de esgoto. A partir daí, eu comecei a buscar apoiamento para instaurar essa CPI, que é um procedimento de investigação, nos mesmos termos de uma investigação judicial, inclusive. Não é fácil de se instalar uma CPI na LERJ, você precisa do apoiamento de quase 2/3 dos deputados. Eu consegui de 54. E assim, instalamos no final do ano passado e a gente inaugurou ela no início desse ano. E assim, eu conclamo a população a acompanhar o trabalho. A Prolagos é um grupo econômico poderosíssimo e eu gostaria que vocês participassem com a gente, porque a gente não vai sucumbir de forma alguma ao poder da Prolagos. A gente vai até as últimas consequências, seja para apontar a responsabilidade dos seus gestores e seja para conquistar instrumentos de mudança da Lagoa de Araruama. E aí vamos partir também para cima da Prolagos, em cima da cobrança da taxa mínima que atinge o bolso da população. Hoje já há lei estadual que veda esse tipo de cobrança e não é cumprida pela empresa. Então, assim, a gente vai usar dos nossos instrumentos para fazer cumprir, apontar os erros, apontar se houver crime, as responsabilidades, para o MP buscar essas responsabilidades e, se for o caso, conseguir soluções para a nossa Lagoa de Araruama e para o consumidor no seu bolso que paga a taxa mínima. Doutor Serginho, você tem feito um mandato que tem chamado muita atenção como deputado estadual, onde a gente ouve muito o comentário nas mídias sociais e pelas ruas, se é que já existiu deputado anterior. Isso é bom para o seu trabalho, para o seu legado, mas também nos faz pensar, e vem aquela crítica, por que então abandonar o mandato ao meio para vir e se lançar hoje pré-candidato a prefeito em Cabo Frio? Assim, Juarez, a política é muito dinâmica, tá? E a gente avaliando o cenário da cidade de Cabo Frio, o quadro político que é posto para a eleição agora de 2020, a gente não poderia se omitir em hipótese alguma, até porque eu fui o deputado mais bem votado da cidade de Cabo Frio, querendo ou não, apesar de estar no primeiro mandato. Eu tenho uma experiência na administração pública, fui procurador-geral em inúmeros municípios da região, e assim, não vou deixar a cidade nas mãos desse quadro político que se apresenta. Então, assim, eu coloco meu nome à disposição. Quem elege é o povo. Se o povo entender que não é o momento de Serginho sair lá da Assembleia, a sabedoria é popular, não é minha. Agora, eu não vou me omitir, vou botar o meu nome à disposição, até porque não haveria prejuízo para a nossa região. Nosso primeiro suplente é o Pedro Ricardo, vice-prefeito de Saquarema, da região dos Lagos, pessoa do bem, tem representatividade e, querendo ou não, imagine o prefeito de Cabo Frio com uma relação muito próxima com a família Bolsonaro, enfim, o quanto de benefícios a gente pode trazer para Cabo Frio, governo federal. Isso. E assim, querendo ou não, Cabo Frio é a metrópole da região dos Lagos, tá?
perdeu esse protagonismo já há algum tempo, saiu do seu trilho, a gente tem que voltar a trazer ela para o seu rumo, e essa nossa interlocução com o governo federal pode ser que traga avanços para toda a região, porque a gente tem uma vocação natural para o turismo que é muito mal explorada, inclusive a gente tem uma precariedade total na infraestrutura, por que não buscar de uma maneira integrada com os demais municípios, sendo um prefeito da principal cidade da região, benefícios para toda ela. Nós tivemos aqui uma eleição atípica, a primeira vez na história, que foi a eleição suplementar, onde o povo deu um recado nas urnas, certo ou errado, né? A gente não pode demonizar jamais, mas o recado foi dado do fim daquele ciclo e daquela rotatividade, Alaí, Marquinho, Marquinho, Alaí. Votaram, então, voto útil ou não, pela mudança e por esse rompimento. O que veio se mostrando depois, isso é o que a gente sente nas ruas, ser um tiro no pé. Como que você avalia esse governo tampão, realizado, né, e votado pelo povo na eleição suplementar do governo do prefeito Adriano? Então, assim, esse é um dos motivos determinantes da gente colocar o nome à disposição da população nesse ano de 2020. O atual prefeito ele teve uma importância muito grande para a política de Cabo Frio, que foi a ruptura desse ciclo de dois grupos políticos se intercalarem no poder. Uhum. Agora, assim, Adriano, que veio com a esperança de renovação, se mostrou uma pessoa ineficiente administrativamente, sem pulso, sem poder de tomada de decisão, que é o que Cabo Frio precisa para voltar para o trilho, volto a dizer, e resgatar a esperança da população em dias melhores. Então, assim, esse movimento político de um desastre administrativo é que nos leva a pretender colocar o nome, mantendo o espírito de renovação na cidade, mas fazendo exatamente aquilo que tem que ser feito. Se Adriano tivesse feito, Juarez, exatamente aquilo que ele pregou durante sua campanha, Sim. não sucumbisse à política velha que foi introduzida em Cabo Frio, ele estaria num momento eleitoral muito bom e a cidade, a população como um todo, vivendo um momento de esperança, de transformação. A gente não muda a cidade de um dia para o outro. Claro. Ele está há 1 ano e poucos meses, 1 ano e 7 meses, aproximadamente à frente da administração pública e se mostrou assim uma pessoa totalmente despreparada para exercer um mandato do Poder Executivo. Certo. Sem se cogitar os demais problemas que não convém aqui eu estar a todo momento criticando. A população observa, Cabo Frio é precário hoje. Educação, saúde, infraestrutura, enfim, o funcionalismo público sofre amargamente com a falta de pagamento. Então, assim, Cabo Frio precisa, na verdade, voltar a fazer o feijão com arroz e a gente alavancar novos projetos com criatividade para a sua economia voltar a alavancar. Rumores dão conta, na verdade, deputado já deve ter ouvido isso, nosso telespectador também ouvido e lido aí pelas mídias sociais, pelos blogs e portais da cidade, de que o Adriano tem o apoio por trás de velhos caciques da política. Você acredita, Serginho, que houve, sim, esse rompimento, ou o Adriano representa mais do mesmo de tudo que existiu na política de Cabo Frio? Assim, apoio político não significa que você faça uma política má. Na verdade, a forma como você liga esse apoio político é que pode te trazer uma política ruim ou boa. Vou dar um exemplo. Se o Congresso Nacional apoia o nosso presidente Jair Bolsonaro da forma como ele quer esse apoio, a gente está falando de uma política salutar, republicana. Eu acredito que a forma como o Adriano tem conduzido é a pior forma possível. Ele já se mostrou ser a velha política realmente, o grupo dele foi traído, inclusive. Ele coloca dentro da prefeitura todo o grupo do governo anterior, que inclusive nem o respeita politicamente. Eu não consigo entender por que ele não observa isso. As pessoas trabalham contra ele, trabalham politicamente para outros grupos e a cidade não avança por isso, porque a liderança tem que ser respeitada, a liderança tem que mostrar para o que veio e tem que saber dar ordem para que a coisa seja executada. Isso ele não conseguiu fazer. Nós estamos às vésperas da eleição municipal em 2020 e, por um milagre, o recapeamento asfáltico está aparecendo, o pagamento dos servidores, inclusive dos atrasados, está fluindo e
rumores dão conta de algumas questões, projetos sociais vão voltar na cidade de Cabo Frio, ou seja, o milagre está acontecendo. Você acha, deputado estadual, doutor Serginho, que mesmo com esse dinheiro hoje aparecendo, ele vai conseguir reverter a sua má imagem, a sua baixa popularidade? Quem decide isso é a população, Juarez. Eu espero que ele consiga realizar bastante coisa. Cabo Frio precisa realmente mudar. Então, assim, se ele consegue trazer benefícios para Cabo Frio, ótimo para a população, eu vou aplaudir naquilo que tiver bom. Muita coisa que tem sido feita hoje, eu entendo até que é um movimento político em razão da minha oposição ao governador. O governador já anunciou que apoia o Adriano, já anunciou que vai investir na saúde de Cabo Frio, já anunciou que vai asfaltar Cabo Frio inteiro. Então, assim, para combater o seu principal opositor, que sou eu. Ótimo, estou feliz. Então já aprendi uma fórmula: quanto mais eu bater no governador, mais recursos ele dá para o prefeito Adriano e melhor a população tira frutos disso. Agora, o que eu vou estar muito atento, a partir do momento que entra nos cofres municipais recursos públicos estaduais, eu passo a ser um fiscalizador da Prefeitura de Cabo Frio como deputado. E assim, aqueles desmandos que eram feitos anteriormente, com recurso estadual, acho que dificilmente vai ser feito, porque o pau vai cantar, eu costumo dizer isso. Eu já mostrei, já provei que eu não tenho medo e não me acovardo, seja com um grupo político, seja com um grupo econômico. Já pedi impeachment de governador, já caí para dentro da Prolagos, eu quero que a Prolagos se exploda, eu vou buscar fazer aquilo que é necessário para a população. Muitos políticos têm receio disso, até pessoas da minha família falam: Serginho, vai devagar que você vai ter retaliação. Não entrei na política para isso. Entrei na política para desempenhar o meu papel. Então, assim, se o governador traz benefício para a cidade, ótimo, eu vou ficar feliz. O fato de eu ser opositor politicamente a ele não me leva a ser contrário às ações políticas que são benéficas para a sociedade. Tanto é que na Alerj, aquilo que é bom para o Estado como um todo, eu voto favoravelmente a ele com toda tranquilidade. Agora, aquele movimento que é feito de maneira política, esquece. Não conte com o Serginho que eu vou para dentro dele. Programa Falando Francamente com você, direto dos estúdios da TV Litoral News, canal 11. Você que assiste a gente também pelo app e pelo site, entrevistando o deputado estadual, doutor Serginho. Teve uma recente troca de secretário de saúde aqui, trocou-se Carlos Ernesto, pelo Iranildo Campos. E uma galera ligou o nome do Iranildo, inclusive associando ao seu nome, dizendo que ele era seu sócio. O que procede nessa história toda, deputado? Então, assim, Juarez, a política tem dessas maldades, né? Primeiro que eu não quero nunca ter um vínculo com esse governo Adriano. Assim, o Iranildo, ele tinha um imóvel em que ele alugava, que era o escritório dele, ele saiu desse imóvel, entregou, e eu aluguei esse imóvel. É o meu gabinete parlamentar em Cabo Frio. Essa é a ligação formal que as pessoas queriam dizer que eu era sócio dele. Não existe nada disso. O Iranildo, a gente sempre teve uma relação cordial, Sim. Uma relação, inclusive, de amizade. Agora, ele fez uma péssima opção política, mas eu espero que ele melhore a nossa saúde de Cabo Frio. Eu desejo tudo de bom para ele, apesar da gente estar em lados políticos opostos. E naquilo que ele errar, ele pode ter certeza que ele vai ter um ferrenho opositor. Naquilo que ele acertar, ele vai ter uma pessoa para aplaudi-lo. Assim como eu faria com qualquer secretaria, qualquer pasta de Adriano, apesar de que está difícil a gente achar um acerto dentro desse governo. Nós tivemos uma recente notícia, meio que deu uma balada aí na política municipal aqui em Cabo Frio, principalmente para o pleito de 2020. O Rafael Peçanha desistiu da sua vida política, alegando aí questão de saúde, questões particulares. Doutor Serginho, na sua opinião como deputado, isso tem um cheirinho de jogada política ou realmente você acredita ser esse o motivo da desistência do Rafael Peçanha? Vamos lá, a política, ela exerce uma pressão muito grande nas pessoas e cada pessoa reage de uma maneira, Sim. Seja psicologicamente, seja fisiologicamente. O que fizeram com o Rafael Peçanha ao articularem a saída dele para ser um eventual vice de Zé Bonifácio, isso aí foi uma tremenda covardia com um grande político da cidade que pese ter um posicionamento ideológico diferente do meu. E assim, quem sou eu para dizer que é mentira dele, que ele está com problema de saúde? Eu acho que, inclusive, isso que fizeram com ele, essa articulação que fizeram com ele, deve ter agravado o problema de saúde dele, sucumbiu à pressão política. Eu acho que se ele se mantivesse rígido e forte ali,
ainda que eventualmente ele não viesse a ter uma vitória política eleitoral nesse momento, ele teria uma vitória política da carreira dele, deixaria a mensagem dele. Acho que foi um grande erro ele sucumbir, ele poderia se tratar a saúde dele e dar continuidade ao projeto político dele. Agora, essa é uma decisão subjetiva, é pessoal, tem que ser respeitada, principalmente quando ele envolve que há um pedido de família. A família é o principal bem que a gente tem. Eu, enquanto político, muitas vezes sou cobrado pela minha esposa, pela minha filha, da nossa ausência, porque a gente não consegue fazer a coisa meia bomba. A gente se dedica muito, mergulha de verdade nas nossas atividades e a família realmente sofre muito. A população cobra do político. Eu posso afirmar que eu hoje trabalho muito mais enquanto deputado do que trabalhava enquanto advogado, apesar de ainda exercer a advocacia. Mas, enfim, essa é uma decisão subjetiva dele. Certo. Desejo a ele toda a melhora da saúde, enfim, que ele possa reconquistar os seus espaços e que tenha o melhor para a saúde dele, né? Mas você acha que essa decisão do Rafael Peçanha embaralha o jogo político aqui em Cabo Frio? Eu não me preocupo com isso, Juarez. Eu acho que o político que fica olhando para o lado o tempo todo, ele não vai avançar. A política tem que ser feita de uma maneira propositiva. Você mostrar porque veio, claro que tem articulação com as pessoas, com os atores do cenário político. Agora, você tem que mostrar qual o seu objetivo, qual a sua proposição. E deixa na mão do povo. É o povo que decide, né? Então, tem que ter muita tranquilidade. A pessoa que fica desesperada para ter um sucesso político a qualquer custo, ela está fadada a sofrer pressões. Ela está fadada a ficar, eventualmente, como eu posso dizer, frustrada. Então, assim, faça o seu trabalho, você vai colher. Quem planta, colhe. E, assim, é a maneira que eu penso. Eu trabalho, mostro para que vim e a consequência, ou não, é a aprovação da população ou não. Nós estamos aqui direto dos estúdios da TV Litoral News entrevistando o deputado estadual, Dr. Serginho. Eu vou para o comercial, mas eu volto já já que tem mais bate-papo, agora sim falando de projetos, né? Do que o Dr. Serginho pensa e pretende para Cabo Frio. Eu volto já já, você fica comigo.